para a pessoa que quer começar a usar a PNL, em primeiro lugar, ela tem que se basear em alguns pressupostos. E com base no estudo que foi feito, eu selecionei praticamente 14 e uma premissa principal, existem muitos pressupostos, que devem ser internalizados. Então, o primeiro pressuposto, que talvez eu gostaria de deixar bem claro, e que é muito simples, é que nós, quando nos comunicamos com uma pessoa, nós estamos nos comunicando praticamente com duas partes dessa pessoa. Uma é consciente, é aquela parte sua que agora está atenta aqui e que está percebendo tudo que está acontecendo ao redor. E a outra parte, que seria mais consistente, que seria o nosso inconsciente, aquilo que se chama inconsciente e subconsciente, no conceito de PNL, teria o mesmo significado. Agora, é como se você comparasse a estrutura do ser humano como se fosse um grande iceberg. Aquela parte que fica embaixo, que fica submersa, seria o nosso inconsciente, que seria a parte maior. E aquela partezinha que fica em cima seria o nosso consciente. Então, esse é o primeiro pressuposto que deve estar internalizado. Quer dizer, nesse momento que eu estou falando para você, eu estou passando também muita coisa que eu não estou percebendo. E também talvez você não está percebendo, mas o aprendizado acontece com gestos, tom de voz e tantas outras coisas que existem no processo de comunicação. Imagine na sala de aula, né? O segundo pressuposto, que também é muito importante, e chega a ter, enquanto você vai ouvindo os pressupostos, você vai percebendo que dá para a gente fazer uma reflexão séria sobre a nossa vida, sobre como que a gente tem conduzido a nossa vida nesses últimos tempos. O segundo seria, não existe fracasso, e sim resultado. Então é uma forma nova de ver os eventos que acontecem na nossa vida. Não que a gente busque o fracasso, mas nós percebemos que de repente as coisas às vezes não dão certo, como a gente não gostaria que acontecesse e acontece. O que você tem que fazer com o fracasso? Você pode fazer duas coisas. Você continuar olhando para o passado e continuar se lamentando por causa disso e não aprender absolutamente nada, ou fugir desse fracasso. Eu diria uma terceira alternativa que seria mais sábia, que tal se você aprendesse com ele? Porque se a gente não aprender com os nossos fracassos, nós vamos repetir o mesmo comportamento sempre. Então é uma coisa simples. Quer dizer, não existe fracasso, existe só resultado. E se nós percebermos bem, quando o sucesso acontece, a gente só aplaude. Mas de repente, quando o fracasso acontece, normalmente a gente procura novas alternativas. Você pode lembrar de alguns momentos difíceis da tua vida, quando você pensou que tudo ia acabar, de repente você encontrou saídas fantásticas e descobriu novas formas de enfrentar aquele problema. Então, pessoas que repetem o mesmo comportamento a vida toda, é sinal de que não aprenderam e vão continuar repetindo os seus erros. E o terceiro pressuposto, que seria que fala sobre os nossos mapas mentais. Quer dizer, operamos através das representações internas do mundo. O mapa não é o território. Uma coisa interessante é o seguinte, que na mente humana nós reagimos àquilo que é real, mas também àquilo que é imaginário. E dependendo da forma de percepção que nós temos da realidade, é que nós reagimos. É simples, se você que está aí me assistindo pedir para o seu colega fazer uma descrição, por exemplo, de uma cadeira ou de uma mesa que esteja na frente, com certeza a descrição que você vai fazer e que seu colega vai fazer são completamente diferentes. Você imagine os acontecimentos na nossa vida. Dependendo do fato que nós enfrentamos na vida, para muita gente, uma dificuldade é um motivo para a pessoa fazer mudanças muito significativas. Atendendo um casal, duas pessoas que já tinham uma certa idade, já estavam naquela idade da sabedoria, e estavam curtindo a vida, aqueles momentos lindos da vida de um casal, e eles sofreram um acidente, o mesmo acidente, os dois participaram. Foram para a UTI. Ao acordar novamente na UTI, o senhor, quando acordou, ele abriu os olhos e disse, a gente não vale nada. Quer dizer, na vida, vive uma vida toda, professor, e acaba debaixo das rodas de um caminhão, nós não somos nada.
Para que continuar vivendo? Esse homem entrou num processo depressivo e é engraçado, a mente vai fabricando também mecanismos internos para você não viver mais. Deixou de sonhar. E quando nós deixamos de sonhar, a gente já morreu. A gente já morre porque não tem mais sonho, não tem mais projeto de vida. A senhora que acordou depois desse trauma, acordando, abriu os olhos e diz, meu Deus, eu estou viva. E a partir de hoje, eu que vivi uma vida toda pensando no passado, ou preocupada com o futuro, que eu tenho o momento presente. Sabe o que, professor? Eu vou viver. Pintou o cabelo, se arrumou e saiu que nem uma louca por aí, para poder realmente viver o que não tinha vivido. Tenho certeza absoluta que está viva até hoje. Nós vemos exemplos de pessoas maravilhosas que estão vivas até hoje, no entanto, muitos, quando sofrem certas perdas, elas morrem em seguida. Nós queremos a mudança, mas continuamos fazendo sempre do mesmo jeito as coisas. Se você fizer o que sempre fez, vai ter sempre o mesmo resultado. Nós temos lugar na mesa, nós temos lugar até na igreja, temos lugar em tudo, vamos nos tornando cada vez mais sistemáticos. E falamos de mudança até na sala de aula. Depois do recreio, é a hora de passar a lição, muitas vezes. E o dia que você não passa a lição, as crianças já estavam acostumadas, professor, não tem lição de casa hoje? Porque se você continuar fazendo as coisas que você faz, vai ter o resultado de sempre, assim em todas as áreas da tua vida. Quer dizer, você insiste em falar de mudança, e nós, professores, trabalhamos com a mudança, mas nos tornamos pessoas sistemáticas. Quer dizer, e, de repente, esse músculo da mudança precisa ser ativado, a gente precisa exercitar. A PNL oferece técnicas, um conjunto de técnicas, para você começar a fazer pequenas mudanças na tua vida. Porque se você faz as coisas que você faz de uma forma diferente, mudando uma pequena coisa, às vezes, no processo, com certeza o resultado vai ser diferente. Os recursos para mudanças. Outra coisa que também foi observado pelos criadores de PNL, e todos os especialistas na área de psicologia, eles dizem que a nossa personalidade, ela está praticamente estruturada até 7 anos. Eu estou estendendo até 7 anos, muitos falam de 3 ou 4. Ou seja, os aprendizados que a gente devia ter em termos emocionais, eles já estão, e os programas para a nossa sobrevivência, os programas até para a gente poder enfrentar a vida e as dificuldades já foram instalados. Então, de repente, os traumas ou as dificuldades, elas surgem até os 7 anos de idade. Então, esses traumas, essas dificuldades, ou esses recursos que nós usamos para enfrentar certas dificuldades, por exemplo, nós enfrentamos medo, nós tivemos ousadia quando éramos pequenos, diríamos, eu não gosto de usar essa palavra, mas éramos mais corajosos, a gente errava, mas insistia até para andar, ou para enfrentar o medo do escuro, e de repente esses recursos estão instalados aqui dentro. Então, não é bom generalizar, mas de repente, se nós percebermos bem, se você quiser fazer mudança na tua vida, procure dentro de você os recursos, nós temos todos. Mas vamos supor que você se depare com uma situação que de repente, não, essa eu não sei como lidar, mas você tem recursos para buscar recursos, deve conhecer uma pessoa que deve ter passado uma situação dessa, aí é só você modelar esse tipo de pessoa. Né? E o sexto, Jair? O sexto seria, somos responsáveis pelos nossos pensamentos e comportamentos. Eu acredito que esse pressuposto foi tirado, eu dou aula também de ensino religioso no colégio, e uma das religiões, mesmo nós tendo a formação judaico-cristã, nós passamos por todas. Mas no budismo, Buda diz que todo fracasso ou toda dor, ela nasce dos nossos desejos. Ou seja, nós somos a causa dos nossos sofrimentos. Então, sobretudo na nossa cultura, quando as coisas não dão muito certo, a primeira tendência é buscar a causa da dor fora dos nossos fracassos. De repente, a sua firma não foi bem, ou os alunos não entenderam, mas também o sistema não colabora, e assim por diante. E a gente fica culpando os outros pelos nossos fracassos. É comum, eu já estou 30 anos no magistério, ouvir professor muitas vezes dizer, mas é difícil essa vida, eu não aguento mais. E eu digo para o professor, então, mude, professor. Mas se eu mudar, vou fazer o quê? Então continue. Mas se eu continuar, o que eu não posso é ter pena de mim mesmo. E também eu não posso ter pena do outro. Então, pôr na cabeça, ou pelo menos é mais útil nós pensarmos, que nós somos responsáveis também pelas nossas opções e por aquilo que estamos fazendo no momento presente.
E eu diria até na vida afetiva. Quantas vezes você diz, perdi 10 anos da minha vida com você? Quer dizer, azar é seu então, porque realmente é você que escolheu. Parece ser meio drástico isso, mas essa é a função do terapeuta, tirar a pessoa do efeito e ele começar a ser causa na vida dele. A informação mais importante que eu tenho é o comportamento. Vamos ver uma situação de sala de aula. Quer dizer, tudo que eu vejo através dos meus sistemas sensoriais, escuto, vejo, são informações de alta qualidade. O que eu concluo é alucinação ou ilusão, é pura alucinação. Então, por exemplo, eu tenho meu aluno, por exemplo, lá no fundo da sala, me olhando e fazendo caras e bocas. Durante toda a aula ele está fazendo isso. De repente, eu saio dali e digo para a direção ou para a supervisão, olha, esse aluno aqui, ele não gostou da minha aula. Ao chamar o aluno, eu posso me surpreender do seguinte, o que foi que você não gostou da minha aula? Não, professor, eu estou com uma dor de barriga, ou estou com algum problema com calo. Então, muitas vezes, nós alucinamos, a gente vê alguma coisa e acaba tirando conclusões. E é assim que normalmente acontece. O que é mais importante eu observar sempre que eu vou estar numa situação de ajuda? É os sinais que a pessoa fala, ou o que ela diz, o que ela ouve. O que eu digo depois é pura conclusão minha e pode ser uma grande alucinação. E nós magoamos as pessoas por causa disso. Então, esse pressuposto nos faz ter mais acuidade visual e não tirar conclusões precipitadas. Não há como não se comunicar. As pessoas estão sempre se comunicando. Quer dizer, mesmo que você esteja me olhando agora com os braços cruzados e aparentemente não está prestando atenção naquilo que eu estou falando, você está se comunicando comigo, você está dizendo que não quer se comunicar. Então é ficar absolutamente atento com os sinais silenciosos. Um outro detalhe também, eu posso dizer alguma coisa com as palavras, mas quando eu ouço alguém falando, eu digo, tem alguma coisa nessa pessoa que não entra, que não vai. É porque essa linguagem silenciosa, ela comunica muito. Hoje é dia dos namorados, espero não causar nenhum problema. O namorado e pergunta para ele, você me ama? E ele começa a dizer, eu te adoro. Você é uma pessoa mais importante para mim. Tem alguma coisa. Nós estamos constantemente sendo incongruentes. A gente faz caras e bocas enquanto está falando. Você está motivado? Claro que eu estou motivado. O meu som de voz, o meu tom é outro. O nono, o significado daquilo que eu estou falando é dado por você. Se de repente eu estou falando uma coisa, e depois vou conversar com você, você entendeu outra, quantas vezes a gente diz assim, mas não foi bem isso que eu quis dizer. E a gente coloca sempre a causa fora. Eu dei o conteúdo. Agora, se o aluno aprendeu, o problema é dele. Isso é uma coisa lamentável, porque o responsável da comunicação sou eu nesse momento. Então, se ele entendeu diferente, é sinal de que eu não me comuniquei bem, ou não me comuniquei no canal de comunicação dele. Então, o significado é dado pela pessoa que está ouvindo. Se ele entendeu uma outra forma, aí entra a flexibilidade de você começar a usar uma outra forma de comunicação.